Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Switch TV Show, edição de sábado, né, dia 15 de agosto. Vambora, né? Bora falar um pouquinho de NBA, né, pro episódio de hoje. Eu separei um tema bem legal, que são os jogadores que entram mais pressionados nessa próxima temporada. Né? Em toda temporada, em todo ano, nós temos ali um grupo de jogadores que entram mais pressionados do que os outros, né? Seja por ser um jogador de muito hype, seja por ser um jogador que, né, precisa renovar o contrato e aí, né, precisa se provar para garantir esse contrato novo, seja por ser um jogador que é colocado pela primeira vez no posto de franchise player e aí tem que ver se ele vai conseguir render nesse contexto de maior liderança, de maior cobrança. Seja por ser um jogador bom, que pela primeira vez na carreira tem um time bom ao redor. Enfim, tem vários fatores, tem vários motivos, né, para que certos jogadores entrem na temporada mais pressionados do que os outros. E aí, pro episódio de hoje, eu resolvi trazer esse tema pra gente discutir. E aí, pra dinâmica do programa, eu listei um jogador de cada time. Tá? Eu peguei um jogador de cada time que, na minha opinião, entra pressionado nessa próxima temporada. E aí, no final, eu posso, sei lá, fazer um ranking, né? Faço um ranking aí com os 5 mais pressionados. Né? Acho que fica uma dinâmica bacana, né? Então, esse é o tema do programa de hoje, desse programa de sábado. Vamos aqui começar. Antes, eu só quero comentar rapidinho, só pra, né, passar por cima, de uma troca que teve ontem, que eu acabei não comentando aqui no canal. Né? Ontem eu tive o dia meio corridinho, tive umas outras gravações que ocuparam bastante do meu dia, e eu acabei não comentando sobre a troca do Schroeder, né, pela 100ª vez na carreira, né, o Dennis Schroeder foi trocado, né, dessa vez ele foi trocado pro Hornets, tá, o Charena soltou a informação ontem, que o Dennis Schroeder foi enviado para Charlotte em troca de Tremaine, né, o peladeiro Tremaine, e de dinheiro, né, essa foi a troca que o Cavs fechou, uma troca que foi claramente pensando em abrir espaço no cap, né? O Coast to Coast até trouxe aqui, né, os valores, né, que por conta dessa troca do Schroeder, o Cavs conseguiu ficar 32 milhões de dólares abaixo do First Apron e 44 abaixo do Second, né? São 14 milhões de dólares que o Cavs tirou da sua folha. Então foi uma troca feita 100% pensando no lado financeiro, até porque pensando no lado técnico, é uma queda, né? O Schroeder é um cara experiente, é um ótimo defensor, muito melhor do que o Tremaine, que é um cara que basicamente só sabe pontuar. E não é como se ele fosse também um scorer de elite. Então é uma perda técnica grande, ao meu ver, mas é um ganho de alívio financeiro muito importante. Especialmente considerando que Cleveland tem como alvos nessa off-season Jonathan Kuminga e Peyton Watson, que são dois jogadores que têm um valor de mercado alto, né? São dois jogadores que vão querer receber algo em torno de 20, 22 milhões de dólares por ano. Né? Então, se o Cavs quer pegar um desses dois, ou até os dois, quem sabe, o time precisaria abrir espaço na folha. Ainda mais tendo a renovação do James Harden, que vai ser feita. O Harden vai renovar com o Cleveland, né? A questão é saber o valor, porque o Harden só não renovou ainda porque ele quer dar para Cleveland tranquilidade financeira para poder trazer outro reforço. E aí, com o que sobrar, o Harden vai renovar, né? Então, para conseguir se reforçar e ter a renovação ali do Harden feita, Cleveland precisava abrir espaço no cap. Então a troca do Schroeder ela foi feita pensando nisso. Pra Charlotte é legal, né? Você ganha um jogador mais experiente, um cara que
passou já por quase todos os times da liga, é um cara com experiência de playoff, então pro vestiário é muito bom ter o Schroeder, né? Num time jovem como esse time de Charlotte, é importante ter um veterano como o Schroeder. E dentro de quadro, eu acho que o Schroeder também contribui. É um armador com características defensivas interessantes, é um bom organizador, é um cara que infiltra bem. Então, é uma troca que eu pensando só em quadra, é melhor para Charlotte. Mas pensando em alívio financeiro, é uma troca boa para Cleveland. Agora é ver o que o Cavs vai fazer com esse espaço no cap que abriu. Se vai conseguir o Peyton Watson, se vai conseguir o Kuminga, vamos ver. Mas, enfim, só queria passar aqui por essa troca porque eu acabei não comentando sobre ela ontem. Então fica aqui os meus 50 centavos sobre mais uma troca do Dennis Pimentinha Schroeder, né? Enfim, passada pela troca do Schroeder, vamos agora entrar de fato no tema principal do episódio, que são os jogadores que entram mais pressionados nessa próxima temporada. Antes só quero pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo. Quero lembrá-los também, né, que o canal segue sendo parceiro da Centauro, né? Tá a fim de comprar um tênis novo, uma camisa nova, uma bola de basquete para você jogar o seu basca, né, de toda semana? Na Centauro você encontra tudo isso. E utilizando o cupom SWISH10 na sua compra, você consegue um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Centauro. Então não perca essa oportunidade, vai na Centauro e bota o cupom SWISH10 para garantir esse desconto maravilhoso, tá bom? Muito obrigado, Centauro, pela parceria de sempre e vambora, né? Bora aqui começar o programa de hoje. Bora começar a falar sobre os jogadores que entram mais pressionados na temporada 26-27. Bora! Beleza, pessoal. Vou seguir, né, a ordem alfabética dos times. Deixa eu só pegar aqui minha colinha. Eu fiz uma colinha aqui com os nomes, cara, mas sendo sincero, eu vou mudar uma galera aqui, tá? Eu vou mudar, porque eu sou isso, cara. Eu sou ousadia e alegria. Eu sou ousadia e alegria. Eu vou mudar esses nomes. Enfim, vamos ver. Vamos ver o que sai. Vamos começar então, né, em ordem alfabética, começando com o Atlanta Hawks. Pra mim, cara, o jogador do Hawks que entra mais pressionado nessa temporada é o Onyeka Okongwu, tá? Eu poderia citar alguns outros, Dyson Daniels, Jalen Johnson, né, que agora é 100% franchise player do time. Poderia citar até o próprio Lu Dort, né, que saiu de Oklahoma e vai para um time novo, vai vivenciar, né, um time novo pela primeira vez na carreira dele, né, ele sempre jogou em Oklahoma. O Aaron Wiggins, né, que é um cara que foi importante em OKC nos últimos anos. No último ano, bem menos, né, mas ele teve, né, momentos bons em Oklahoma, foi campeão e agora também está num time novo. Mas eu acho que o Okongwu é o que entra mais pressionado, porque é um jogador que todo ano a gente acha que ele vai estourar, que ele vai, né, elevar o nível, e até agora não, né? Até agora o Okongwu ele não virou uma unanimidade nesse garrafão de Atlanta. É um cara que mostrou uma evolução legal temporada passada, especialmente ali nas bolas de 3, né? Ele foi um dos poucos bigs que chutou acima dos 35% para 3 temporada passada. Então ele melhorou bastante como arremessador. Mas ainda falta, né? Ainda falta ele dar um salto a mais, né? A gente tá falando de um jogador que vai entrar na sua segunda, terceira, quarta... Na sua 7ª temporada na liga, né? É um cara que já vai bater seus 26 anos. E que até agora não virou realmente essa unanimidade, né? Então acho que o Okongwu ele entra bastante pressionado, né? Eu quero até ver a questão contratual do Okongwu. Eu esqueci de listar aqui, mas deixa eu abrir aqui rapidinho. Aqui ó, o Okongwu 26-27 é o penúltimo ano dele de contrato, né? Off-season que vem, ele já vai querer uma renovação. E aí, para receber essa renovação, ele precisa, né, se tornar essa unanimidade, né? Então,
O Okongo, pra mim, é o jogador do Hawks que entra mais pressionado nessa temporada, né? Eu abro essa lista com ele. Na sequência, no Boston Celtics, eu vou colocar o Derrick White. Eu poderia colocar o Jason Tatum, porque agora o time é todo dele, né? Com a saída do Jaylen Brown. O Tatum, ele já era o dono do Celtics, né? Ele já era o franchise player do Celtics, mesmo ali com o Jaylen Brown. Acho que ninguém nunca questionou isso, né? Apesar do Jaylen Brown ter sido protagonista do Celtics temporada passada, ter sido o grande nome do time, o time sempre foi do Tatum, né? Então eu poderia até colocar ele, porque agora ele não vai ter mais a ajuda do Jaylen Brown, né? Não vai ter. Poderia colocar o Paul George, mas é aquilo, né? Pro cara entrar pressionado, precisa existir algum tipo de expectativa, né? E, sendo sincero, eu não tenho nenhuma expectativa pro Paul George. Minha expectativa é que ele faça o mínimo. Que ele fique minimamente saudável e que ele entregue ali seus 17, 18 pontinhos de média, que foi o que ele fez na temporada passada. Então, eu não colocaria o Paul George como um jogador pressionado, porque pra ter pressão tem que ter expectativa. E não tem expectativa no Paul George. E aí o nome que eu decidi colocar aqui pro Celtics é o Derrick White. Porque, teoricamente, com a saída do Jaylen Brown, o Derrick White vira o segundo ali no comando, né? Ele é alçado ao posto de segundo no comando desse time. Porque, beleza, o Paul George chega com nome e tudo mais, mas é o Derrick White que tá ali no time há mó tempão, foi campeão com o time, então... Agora o braço direito do Tatum é o Derrick White, né? E é um Derrick White que temporada passada foi abaixo, né? Foi abaixo. O arremesso do Derrick White sumiu temporada passada. Ele saiu de 38% para 3 na temporada anterior para 32% para a temporada passada. No playoff ele chutou 27% para 3. Então, o Derrick White é um jogador que precisa dar resposta nessa temporada. A torcida do Celtics vai cobrar muito do Carequinha nessa temporada. Então, do elenco do Celtics, o Derrick White, na minha visão, é o que entra mais pressionado. É o que entra precisando dar mais respostas do elenco. Porque o Tatum, a gente sabe que o Tatum vai jogar bem, que o Tatum vai produzir. A gente sabe, né? O Paul George não tem expectativa alguma com o Paul George. Então, acho que o Derrick White é o que entra com a maior pressão. Então, no Celtics, o Derrick White é o meu escolhido. Em Brooklyn, aqui eu vou dar uma roubadinha. Porque eu vou colocar toda a classe de 2025. Todos os calouros que Brooklyn selecionou em 2025 entram pressionados nessa temporada, porque é hora do Brooklyn separar o joio do trigo, né? Brooklyn tá numa fase do rebuild onde tá acumulando muito talento, mas vai chegar o momento, a partir de agora, que Brooklyn vai precisar definir quais são os talentos que realmente valem investir e quais que valem mais trocar e mandar para outro time e tentar capitalizar em cima. E aí, Nolan Traoré, Drake Powell, Ben Saraf, Danny Wolf, toda essa galera que foi selecionada em 2025, eles precisam dar uma resposta agora. É o momento deles mostrarem para Brooklyn que eles estão no grupo dos que vale apostar. E não do grupo dos que é melhor capitalizar em cima. Né? Ainda mais agora com a chegada do Michael Brown Jr., que chega com uma expectativa muito alta, né? Um armador muito criativo, um armador que tem um teto maior do que todos. Na verdade, não do que todos, tá? Eu acho que o Igor Damian, ele talvez tenha um teto até maior do que o Michael Brown Jr. Ou não, né? Se pá, o Michael Brown Jr. tem um teto maior. Mas o Igor Damian, ele deu resposta. O Igor Damian, ele deu uma resposta boa temporada passada. Agora, Traoré, Powell, Saraf, Danny Wolf, não. Então, essa galera do draft de 2025, tirando o Igor Damian, entram bastante pressionados para esse ano. Né? Precisam dar resposta. Porque a partir de agora, Brooklyn vai ter que começar a realmente definir quais são suas prioridades. E aí, nem todos serão prioridades. Né? Então, essa galera toda, para mim, entra bastante pressionada. Especialmente Traoré e Ben Saraf, que são dois armadores que vão precisar mostrar que podem sim disputar minutos com Michael Brown, com Igor Damian. Né? Então, esses moleques entram bem pressionados mesmo nessa próxima
temporada. No Charlotte Hornets, não tem muitas dúvidas, é Brandon Miller, né? Com a saída do LaMelo, o grande nome da franquia vira o Brandon Miller, que teve um bom ano temporada passada, foram 20 pontos de média, quase 39% para 3, jogou muito bem, e agora ele vai ter que elevar o nível, porque agora o time é dele, né? Apesar do Knipel ter sido muito bom temporada passada, para muitos, inclusive para mim, poderia ter levado o Rook of the Year, cara, o líder desse time é o Brandon Miller. Tá ali há mais tempo, né? Um jogador que chegou com uma expectativa maior até do que a que o Con Knipel chegou, né? Quando o Hornets draftou o Brandon Miller, foi pensando num All-Star pra jogar ao lado do LaMelo. Então tá na hora do Brandon Miller mostrar esse potencial de All-Star que o Hornets viu quando draftou ele. Agora o time é dele. Ele precisa dar resposta, né? E eu acho que ele vai, tá? Eu acho que ele vai. O Brandon Miller... É curioso, né? O caso do Brandon Miller. Na época do draft dele, eu não era tão fã do Brandon Miller. Não gostava muito do Brandon Miller, mas essa última temporada me fez olhar pra ele de uma forma diferente. Eu gostei muito da postura do Brandon Miller nesse último ano. Sabe? Decidindo muito jogo, resolvendo muito jogo pra Charlotte, sendo, né, uma criatividade diferente, uma capacidade de impacto nos dois lados da quadra que nenhum outro jogador de Charlotte tinha, né? Realmente sendo esse baby Paul George que muita gente achou que ele era na época do draft, e eu não, né? Eu não vi esse potencial no Brandon Miller. Ele demonstrou na temporada passada que esse potencial existe, e tá na hora dele dar o próximo salto. Então, Brandon Miller, do elenco de Charlotte, é o que mais entra pressionado, sem dúvida alguma. Em Chicago é difícil, né? Porque Chicago é um time que não vai ter tanta pressão. Na verdade, não vai ter pressão alguma nesse ano, né? É um time que finalmente abraçou o rebuild, abraçou a reconstrução. Então, eu não acho que a torcida de Chicago vai pressionar muito o time. Mas se tem um cara que eu posso citar como um jogador que precisa dar uma resposta nesse elenco, é o Rob Dillingham. Né? O Rob Dillingham, as pessoas às vezes se esquecem disso, mas é um jogador que foi pick 8 no draft dele. Né? Foi um cara que o Spurs subiu no draft. Não, que o Spurs não. Que Minnesota subiu no draft pra pegar ele. Só que é um jogador que não conseguiu jogar. Né? O Rob Dillingham, até hoje, ele não se mostrou um cara com nível de NBA ainda. Né? E agora, estando em Chicago, ele precisa mostrar isso. É um cara que, mano, ele foi draftado em 2024 e ele já tá no seu segundo time. Ele precisa dar uma resposta, cara. Ele precisa mostrar que ele tem nível de NBA, né? E nesse cenário de Chicago, de um time de reconstrução, um time jovem, é o terreno perfeito para ele mostrar isso. Então, se eu tiver que selecionar alguém de Chicago como um cara pressionado, é o Rob Dillingham. Com certeza. Em Cleveland, cara, em Cleveland eu poderia citar vários, né? Eu poderia citar o Donovan Mitchell, que acabou de assinar uma extensão caríssima, né? Uma extensão gigante com o time. Extensão essa que pra muita gente foi exagerada, né? Eu poderia citar o James Harden, que sempre tem que se provar. É um jogador que sempre entra na temporada precisando provar, precisando, né? Chegar numa final, ser campeão e tudo. Mas eu vou de Evan Mobley. Né? Um cara que foi ao NBA, né? Um cara que já foi All-Star, um cara que já foi DPOY, e que até agora é um jogador questionado. Até agora, o Evan Mobley, na visão popular, assim, digamos assim, não é uma unanimidade. Né? E já era pra ele ser. Né? Então, eu vou colocar o Evan Mobley porque ele é um cara que precisa... Ele precisa se colocar o rótulo de superstar. Né? Todo mundo achou que o Evan Mobley, nesse ponto da carreira, já seria um superstar. Já seria uma estrela unânime. Já seria um dos melhores two-ways da liga. Né? O Baby Garnett, né? Ele chegou com essa expectativa de ser o novo Garnett. E até agora ele não conseguiu ser. Ganhou o DPOY dele, beleza. Mas vamos falar a real. Só ganhou porque o Embiid ele não pôde disputar pela trombose que ele teve no ombro.
E aí ele não teve a quantidade mínima de jogos. Porque se o Embiid tivesse tido a quantidade mínima de jogos, o Evan Mobley não teria o DPOY dele. Então eu acho que nesse ano, bicho, cara, ele precisa provar que ele é um superstar. Entendeu? Que ele é uma estrela. Porque até agora ele não conseguiu provar isso, né? Então, Evan Mobley é o meu escolhido nesse elenco de Cleveland. Em Dallas, eu vou de Rizaché. Acho que não tem nem muita discussão aqui. Cooper Flag já provou o potencial que ele tem na última temporada. Já mostrou que ele realmente é um geracional, que ele é um diferente. O Kyrie Irving não tem que provar mais nada pra ninguém. A real é essa. Quem tem que se provar nesse time de Dallas é o Rizaché. Né? Uma pick 1 de draft que até agora não conseguiu se tornar um role player na liga. Essa é a real. Né? Um jogador que até agora não conseguiu se colocar como um role player confiável. Prova disso é que temporada passada a Atlanta quase não usou o Rizaché e na primeira oportunidade que teve já trocou ele para Dallas. Né? Então, sem dúvida alguma, o jogador de Dallas que mais precisa dar uma resposta é o Rizaché, mano. Que até o momento ele é protagonista da lista, um dos protagonistas, né, da lista de piores piques 1 de todos os tempos. Essa é a verdade. Ele vai conseguir mudar isso? Vai ter a chance agora em Dallas. Vamos ver o que o menino Rizaché vai conseguir fazer. Em Denver é Christian Brown. Não tem nem dúvida disso. Inclusive, a minha dúvida é se o Christian Brown começa a temporada jogando em Denver. Porque existe uma boa chance de Denver trocar o Christian Brown. Né? Denver é o único time da liga que está acima do second April. Eles precisam cortar salário. E o Christian Brown é um dos grandes candidatos a ser usado numa troca. Porque é um jogador que temporada passada foi terrível. Um cara que chutou para 30% para 3. Horrível. Um cara que jogou muito mal mesmo. E é um jogador que assinou uma extensão de 5 anos, 125 milhões de dólares. Então, caso o Christian Brown permaneça em Denver, sem dúvida alguma ele é o jogador que mais precisa responder nessa temporada. Porque até agora, velho, a renovação... Até agora, a visão sobre a renovação que Denver deu pra ele, sobre o contrato que Denver deu pra ele, é que Denver errou. Ele precisa provar que Denver não errou. Vamos ver o que vai acontecer com o Christian Brown. Em Detroit, é Jalen Duren, né? É Jalen Duren. Eu até pensei em colocar o Al-Sar Thompson como um jogador pressionado, porque, beleza, defensivamente a gente já viu que o Al-Sar Thompson é um monstro. Mas ofensivamente ele é um cara nulo. É um cara nulo. É um cara que chutou 20% para 3. É um cara que tem menos de 3 assistências de média. É um jogador que não ajuda em nada no ataque. Então, eu até pensei em colocar o Al-Sar Thompson por conta disso, né? Mas com toda essa novela da renovação e pela forma patética que ele terminou a temporada passada, né, fazendo um playoff vergonhoso, mano, o Jalen Duren é sem dúvida o cara que mais entra pressionado em Detroit nesse ano. Tem que ver se ele vai entrar na temporada jogando em Detroit, né? Porque até agora não renovou. Mas como eu acredito que no final do dia ele vai renovar com Detroit, né? Seja por um valor menor, seja pegando ali a qualificatória de um ano. Então, assim, eu acho que ele começa a temporada em Detroit. Com ele começando a temporada em Detroit, ele é sem dúvida o que entra mais pressionado. Então, eu vou de Jalen Duren em Detroit. No Golden State Warriors, cara, eu poderia colocar a diretoria, né, como a entidade, né, mais pressionada nesse Golden State, porque é uma diretoria que não forneceu nenhum tipo de ajuda pro Curry nessa off-season, né? Foi um trabalho patético da diretoria do Warriors, o que vem sendo padrão do Golden State nos últimos anos, né? A verdade é essa. Mas eu acho que um jogador que entra pressionado é o Podziemski. É um cara que é bom jogador, sim, é um jogador ok, mas é um jogador que
parece que tem a síndrome do protagonista, né? Um jogador que na cabeça dele ele é o pica, ele é o futuro da franquia. E é um jogador que vai ter que renovar contrato. É um jogador que tá buscando a renovação de contrato. Então, assim, ele é um cara que precisa dar uma resposta. Se na cabeça dele ele é esse jogador todo e tal, ele precisa provar nessa temporada que ele que é mesmo esse cara. E dependendo da renovação que o Warriors dê pra ele vai precisar, né, mostrar que ele vale esse novo contrato. Então, se eu tiver que individualizar em um jogador, eu colocaria o Podziemski como jogador do Warriors que entra mais pressionado. Porque assim, Draymond Green não vai ter pressão, gente. A torcida já sabe o que esperar do Draymond Green. O Curry, pelo amor de Deus, né? A torcida, o torcedor do Warriors que cogitar pressionar o Curry é maluco, né? Jimmy Butler só vai voltar a jogar dezembro, janeiro. Então ele não entra na temporada pressionado porque ele nem vai jogar no começo da temporada. Então, ou é a diretoria ou é o Podziemski. Pra mim, esses dois seres são os seres do Warriors que entram mais pressionados. Em Houston é Ime Udoka, não tem pra onde correr. Poderia até colocar o Aman Thompson, né? Pelos mesmos motivos do All-Star, né? Por ser um jogador que defensivamente já se provou incrível, mas que ofensivamente ainda precisa dar um salto. No caso do All-Star, o salto ofensivo que ele precisa dar é bem maior do que o do Aman. O Aman ele é minimamente útil no ataque. O All-Star Thompson nem isso. Então até pensei em colocar o Aman Thompson, até pensei em colocar o Kevin Durant também como um cara que precisa se provar. Não se provar, mas que entra pressionado. O Kevin Durant não precisa provar mais nada pra ninguém. Mas ele poderia entrar pressionado. O Şengün é outro nome também. Fez uma temporada bem abaixo do esperado. Então ele também entra pressionado. Mas sem dúvida alguma, o cara de Houston que mais entra pressionado é o Ime Udoka. É um cara que fez um trabalho patético temporada passada. Pra mim ele foi disparado o pior técnico da última temporada. Pior técnico, tá? Não conseguiu fazer esse time render. Não conseguiu fazer esse time funcionar. E aí ele... No que o Udoka se escorou? Se escorou na lesão do VanVleet. Ah, perdemos o nosso armador titular. Pô, isso não tem como trabalhar sem o nosso armador titular. Foi nisso que o Udoka se escorou. Para essa temporada, VanVleet tá de volta. E não só ele vai ter o VanVleet de volta, como ele vai ter o Marcus Smart agora como backup. Então a rotação de guards de Houston enriqueceu. Ele vai ter VanVleet, Smart e Rich Shepard na armação. Ou seja, falta de armador não vai poder mais ser usado de muleta pro Udoka. Então ele perdeu a sua muleta para essa temporada. Vamos ver se ele vai fazer esse time render agora. Então, Ime Udoka é com certeza o mais pressionado em Houston, tá? Sem muitas dúvidas. Em Indiana, eu vou colocar o Haliburton. Eu vou colocar o Haliburton porque, por ele ter ficado fora da última temporada, eu acho que muita gente esqueceu do quão bom é o Haliburton. E do quão bom ele faz esse Pacers ser. Quando eu falo que o Pacers é um candidato a chegar longe no leste, é um candidato a mando de quadra e tudo mais, a galera discorda. A galera fala que eu tô maluco, que eu tô doido. E isso é a confirmação de que as pessoas realmente se esqueceram do quão bom é o Haliburton e do quão bom é esse Pacers com o Haliburton. Então o Haliburton ele entra pressionado por conta disso. Porque ele vai entrar na temporada com a pressão de lembrar as pessoas de quem ele é. De que ele é um dos melhores armadores da liga. De que ele entra na temporada brigando pelo posto de ser um dos melhores armadores do leste. De ser talvez o melhor armador do leste. É difícil, porque tem o tal do Jalen Brunson, que é um monstro. É um monstro. Mas o Haliburton, ele é bom o suficiente para brigar com o Brunson. Ele é bom o suficiente para isso, né? Então, o Haliburton, para mim, ele entra com essa pressão. Ele entra pressionado para lembrar as pessoas de que ele é pica. E ele é pica. O Haliburton é brabo. Então, eu coloco ele por conta disso. Essa é a minha justificativa pro Haliburton.
No Clippers, indo agora pros dois de Los Angeles. Cara, no Clippers é Darius Garland, né? Acho que é indiscutível que o time do Clippers agora é do Garland, né? Assim, tem que ver se o Kawhi vai ficar ou não, né? Porque oficialmente o Kawhi não foi trocado. O Kawhi não foi trocado pra Toronto. A troca tá travada. Se der merda nessa troca e o Clippers tiver que ficar com o Kawhi vai ser o mais pressionado do Clippers, né? Vai ser o mais pressionado por toda a novela, por toda a questão aí das investigações, enfim. Mas caso a troca se confirme, caso o Kawhi vá mesmo pra Toronto, o Garland se torna o jogador do Clippers mais pressionado, porque agora ele vai ter o time pra ele, né? Pela primeira vez na carreira, o Garland vai ser franchise player. Beleza, ele teve um curto período de franchise player em Cleveland, mas ele não era um franchise player, né? Não era. Agora no Clippers não. No Clippers ele é o dono do time. Vamos ver se ele vai conseguir corresponder à expectativa. Vamos ver se ele vai conseguir ficar saudável, né? Vamos ver se ele vai conseguir ficar saudável. E então é isso. No Lakers, eu acho que também não tem muita discussão. É o Luka, né? É o Luka. O Luka é o cara que entra mais pressionado. Vai ser o primeiro ano do Luka no Lakers, sendo agora indiscutivelmente o dono do time, porque a temporada passada tinha o LeBron ali com ele. Né? Beleza, o Lakers em todo momento fez questão de deixar claro que o time era do Luka, mas tinha o LeBron. Ele tinha o LeBron do lado. Agora, não tem com quem ele dividir pressão não, irmão. A pressão é toda dele. Ah, mas tem o Austin Reeves. Irmão, o Austin Reeves não é pra dividir a pressão do Luka. O Austin Reeves é o Robin. É o Robin. O Luka é indiscutivelmente protagonista. Ele é indiscutivelmente o dono do time. E as movimentações que o Lakers fez na off-season foram pensando no Luka. Trouxe um pivô pra ele, né, ter ali um pivô bom pra jogar. Trouxe ali um Quentin Grimes, que é um ala que pode ajudar o Luka ali na questão na defesa, do espaçamento, entendeu? O Lakers se movimentou pensando no Luka. O time agora é do Luka, indiscutivelmente. Ele vai ter que lidar com essa pressão. Além do que, tem toda a pressão dele ver os caras da geração dele chegando onde ele não chegou, né? Shea foi campeão MVP, Jalen Brunson foi campeão, Jokic, campeão, múltiplas vezes MVP. Ele tá vendo todo mundo ali da geração dele ganhando e ele, até agora, nada. Então o Luka, além de ter a pressão de ser agora indiscutivelmente o dono do time, tem toda essa pressão, além, né, de ver os caras ao redor dele todos ganhando e ele não. Então, eu vou cravar aqui já, tá? O Luka é o jogador, ele é o cara que entra na temporada mais pressionado, tá? Nenhum outro jogador na liga vai ter que lidar com tanta pressão como o Luka. Nenhum. O Luka é o cara mais pressionado da NBA em 2026-27. Eu cravo isso aqui pra vocês, tá? Cravo. Vamos lá, em Memphis eu vou colocar o Ken Boozer, mas assim, ele não vai ter pressão, né? O torcedor do Memphis não vai pressionar o time, o torcedor sabe que é um time que agora tá em reconstrução, é um time que oficialmente encerrou a era Ja Morant, né? Acabou a era Ja Morant e agora inicia-se uma nova era que vai ser comandada pelo Ken Boozer, né? Um jogador que foi pique alta do draft, um jogador que entra com muita expectativa, potencial alto, né? Deu uma ótima primeira impressão na Summer League, né? Fez uma ótima Summer League. Então eu vou colocar o Ken Boozer aqui como o cara mais pressionado do time, porque ele vai entrar com a pressão, entre aspas, de ser o rosto dessa nova fase de Memphis. Mas ele não vai ter pressão, porque o torcedor não vai pressionar ele, não vai ter cobrança em cima dele. Ele vai ter tranquilidade para trabalhar. Mas como eu tenho que selecionar o nome de cada time, como eu me prestei a esse serviço de selecionar o nome de cada time, eu vou colocar o Ken Boozer por conta disso. Pelo fato dele entrar na temporada tendo que carregar o fardo de ser o novo rosto desse time do Grizzlies. Então, Ken Boozer em Memphis.
No Miami Heat, cara, é Giannis, né? Acho que não tem muito pra onde correr. Finalmente o Giannis resolveu sair de Milwaukee, finalmente ele resolveu, né, decidir, né, o seu futuro, parou de ficar empurrando com a barriga essa decisão e foi pra Miami, né? Chega em Miami com todo o holofote do mundo, recebendo todas as flores, recebendo todos os elogios, né? Torcedor do Heat em love com o Giannis, mas agora ele vai ter que responder. Beleza, a gente abriu mão de meio time pra ter você, Giannis. A gente abriu mão de tudo que a gente tinha pra ter você. Faz valer a pena. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai fazer. Sinceramente, eu não acho que o Heat é um time de título nesse ano. Não acho. Acho que é um time que vai brigar por mando de quadra, que pode fazer uma boa run de playoff, mas não é um time para título. Mas a pressão do Giannis é de mostrar que... É mostrar o potencial de carregar esse time pro título. Você entende o que eu quero dizer? Miami não é um time de título nesse ano. Mas o Giannis, ele precisa jogar bem o suficiente e jogar quantidade de jogos suficiente para passar pro torcedor do Heat a sensação e a segurança de que, beleza, não chegamos no título nesse ano, mas o potencial existe. Se a gente fizer uma off-season legal, dá pra brigar em 27, 28. Essa é a missão do Giannis. É mostrar que com ele, realmente o Heat pode sonhar com o título no futuro. Então o Giannis é o jogador do Heat que entra mais pressionado. Em Milwaukee eu vou colocar o Tyler Hero, né, porque foi o grande nome que chegou no Bucks por meio da troca do Giannis. O garoto da cidade, né, ele é de Milwaukee, né, o Tyler Hero. Pela primeira vez na carreira, o Tyler Hero vai ter um time dele, né? Esse Bucks é do Tyler Hero, pelo menos nesse primeiro momento. Vai ter toda a liberdade do mundo pra jogar do jeito que ele quiser, pra chutar o tanto de bola que ele quiser. Então, Tyler Hero é o cara do Bucks com a maior pressão, porque o time é dele. O time é dele, né? Então, Tyler Hero em Milwaukee. Em Minnesota é o Lamelo. Né? Foi trocado depois de, né, anos e anos em Charlotte. Fez uma boa temporada passada, jogou bem, mas de novo não conseguiu chegar no playoff. De novo parou no play-in. E agora ele vai jogar no contender. Né? Agora ele vai jogar num contender. Ele vai jogar ao lado de um dos melhores jogadores da liga, que é o Anthony Edwards. Vai jogar ao lado de dois dos melhores defensores da liga, que é Gobert e McDaniels. Né? Vai jogar num time que se acostumou a ser um copeiro no playoff, né? O Minnesota é um dos grandes copeiros que a liga tem. É um time que se acostumou a chegar em final de conferência, se acostumou a derrubar contender, né? Então, o Lamelo, ele vai... Pela primeira vez na carreira, o Lamelo vai jogar num time que tem pretensão de título. É a primeira vez que o Lamelo vai enfrentar um ambiente... Enfrentar não, mas estar em um ambiente realmente competitivo. Em um time que entra na temporada tendo o playoff como algo trivial. Em Charlotte, o playoff era o pote de ouro no fim do arco-íris, entendeu? Chegar no playoff em Charlotte era título. Em Minnesota, playoff é foda-se, o playoff é obrigação. O Lamelo, pela primeira vez na carreira, vai ser cobrado de chegar no playoff por obrigação. A obrigação é chegar no playoff. E com mando de quadra. Menos que isso já vai ser decepção. Entende? Então, eu não tenho dúvida alguma de que o Lamelo, ele é o cara mais pressionado em Minnesota. Ele é o cara mais pressionado, entendeu? Ele precisa dar certo, ele precisa fazer esse time render, ele precisa ser esse braço direito do Anthony Edwards. Ele precisa provar, ele vai precisar se provar nesse ano, tá? Então, Lamelo Ball, pra mim, assim, depois do Luka, o Lamelo é o mais pressionado da liga. Pra mim é Luka, Lamelo e depois eu vou colocar mais uns outros aqui nesse ranking. Mas Luka e Lamelo são os dois mais pressionados nesse ano, tá? Sem dúvida alguma. Em New Orleans é o Zion, como sempre, né? O Zion sempre entra na temporada precisando se provar. E agora ele precisa se provar num nível acima,
Porque depois dessa temporada, existe uma grande chance do Pelicans finalmente trocar ele. O Pelicans não vai trocar o Zion agora, porque o Zion tem mais uns 2 anos de contrato ainda. Então é difícil trocar o Zion, com todo o pacote de dúvidas que ele carrega, tendo 2 anos de contrato restantes. Com só mais 1 ano restante, fica mais fácil para o Pelicans convencer alguém de pegar o Zion. Então, o Zion joga nessa temporada precisando se valorizar. Seja para convencer New Orleans a dar mais uma renovação para ele, seja para ele conseguir se valorizar no mercado e conseguir ir para um time bom, conseguir ir para um time legal, né? Então, essa é a temporada de maior pressão da carreira do Zion. Vamos ver como que ele vai lidar com isso. Em termos físicos, em termos de produção. Vamos ver. No Knicks, cara, o Knicks é muito difícil listar algum jogador como jogador pressionado, porque o Knicks foi campeão, né, cara? Então, assim, os jogadores do Knicks não têm o que provar. Eles já se provaram. Towns já se provou, Brunson já se provou, Josh Hart, Anunoby, todos já se provaram. Então, é muito difícil listar alguém do Knicks como um jogador pressionado. Eu vou colocar aqui o Dadier, o Pacome Dadier, porque é um menino que tá na liga já faz um tempinho, né? É um jogador que nas primeiras 2 temporadas na liga só jogou 47 jogos. Então é um jogador que não teve ainda... Não conseguiu se provar, não conseguiu se firmar nessa rotação do Knicks. Então, eu vou colocar ele como um jogador pressionado, porque o resto do time não tem o que provar. Todo mundo já se provou naquele time do Knicks, né? O título, ele tira a pressão dos caras. E aí eu vou colocar o Dadier por conta disso, porque é o menino que tá no time há uns 2 temporadas e até agora não conseguiu se firmar. Foi escolha de primeira rodada, se não me engano, então vou colocar ele, porque não tinha outro pra colocar. A verdade é essa. Em Oklahoma eu vou colocar o Cason Wallace, tá? Eu vou, assim, é Cason e Chet. Eu vou fazer uma dobradinha aqui. Na verdade, tem 3 caras do Thunder que precisam se provar nesse ano. O Chet, por conta da série patética que ele fez contra San Antonio, né? A última impressão que a gente teve do Chet foi terrível. Só que ainda assim, ignorando aquele jogo 7 contra San Antonio, a temporada em si do Chet foi uma temporada muito boa. Chet foi All-Star, Chet foi All-NBA, foi All-Defense, foi o segundo na corrida para DPOY. Até a série contra San Antonio, ele vinha fazendo um playoff muito bom, né? Na minha visão, até a série contra o Spurs, o Chet era o melhor jogador do Thunder no playoff. Melhor até do que o Shea, né? Então, assim, ele entra pressionado por conta do jeito que ele finalizou a temporada, né? E pelo fato de agora, né, ele ter a extensão máxima que o Thunder deu pra ele entra em vigor agora, né? Então, o Chet entra com essa pressão. O J-Dub também entra pressionado porque ele não conseguiu jogar a temporada passada. Não conseguiu jogar. E assim como o Chet, o novo contrato do J-Dub também entra em vigor nesse ano. Então, J-Dub e Chet com certeza entram pressionados. Mas eu coloquei o Cason porque no fim da temporada, quando o Thunder foi eliminado por San Antonio, o Cason deu uma coletiva cobrando o maior protagonismo. Cobrando maior minutagem, dizendo que ele queria, que ele esperava ser mais, né? Ter mais minutos, que esperava ser titular. E o que o Thunder fez no off-season? Trocou Lu Dort, abrindo espaço para o Cason ser titular. E o Cason Wallace vai receber uma bela extensão nessa off-season. O Thunder já tá cozinhando essa extensão do Cason, que vai ser uma extensão que vai passar dos 20 milhões de média. Então, além de Chet e J-Dub, que entram sim pressionados, o Cason também entra pressionado, porque além do novo contrato que ele vai receber, ele vai ser alçado a titular. E aí é aquilo, você não queria ser titular? Agora você vai ser cobrado como titular. Você não é mais um cara que vem do banco pra mudar o jogo. Não, você é titular, irmão. Você vai ter que ofensivamente entregar mais, vai ter que ser mais participativo no ataque, ao mesmo tempo em que vai ter que continuar sendo esse pitbull na defesa. Então, além de Chet e J-Dub, o Cason, no time do Thunder, também entra
também entra bastante pressionado, tá? Em Orlando é Paulo Banchero, como sempre, né? Desde que ele chegou na liga, o Banchero é pressionado, o Banchero tem que lidar com a pressão. E, de novo, vai ter que lidar com isso. A temporada regular do Banchero foi abaixo, tá? A série dele contra Detroit foi boa, tá? Foi muito boa. Ele entregou grandes jogos contra Detroit. Mas na regular, o Paulo Banchero deixou a desejar, pelo menos na minha visão, tá? Então, de novo, ele vai ter que se provar. É mais um ano onde ele vai ter que mostrar capacidade de carregar esse time do Magic. E o Magic em si entra bastante pressionado, né? O Magic é um time que vai entrar pressionado. E o Banchero vai ser, né, meio que o catalisador dessa pressão. Então, de novo, Banchero entra pressionado. Em Filadélfia tem... Dá pra escolher, né? Dá pra escolher o cara mais pressionado. Pode ser o LeBron, porque... né, decidiu ir para Filadélfia, decidiu montar mais uma panela, né? Foi pro Sixers 100% pensando em ser campeão, então o LeBron, óbvio, vai ter que lidar com pressão. Embiid vai ter que lidar com pressão também, porque agora não tem mais desculpa pro Embiid. Ele tem ao lado o melhor time que ele já teve na vida. O Embiid nunca teve tanto jogador pica ao redor como ele vai ter agora. Né? Eu poderia até colocar o Maxey como um cara pressionado, mas pra mim, o jogador do Sixers que entra mais pressionado é o Jaylen Brown. Por todo o contexto da troca, né? Por todo o contexto dele ter, né, sido protagonista no Celtics e ter sido trocado logo em seguida, né? Tipo assim, no primeiro ano onde o Jaylen Brown, né, foi protagonista de fato de Boston, entregou uma temporada de protagonista, ele foi trocado. Né? Então, por todo o contexto do Jaylen Brown, dessa off-season e tudo mais, eu acho que o Jaylen Brown é o jogador do Sixers que entra mais pressionado. Ele vai ter que mostrar em Filadélfia que o que aconteceu temporada passada, que os números que ele colocou temporada passada, que as atuações que ele teve temporada passada, não foi só um show de verão, entende? Não foi aquele one and done. Ele precisa provar isso agora em Filadélfia. Num contexto onde ele não vai ser o grande nome do time. Onde ele não vai ser o grande protagonista, mas ele vai ter que, entendeu? Vai ter que se provar capaz de ser um desses protagonistas, você entende? Uma coisa era dividir protagonismo com o Tatum. Era com um. Agora ele vai ter que dividir com o LeBron, com o Embiid, com o Maxey. Vindo da temporada que ele veio. Tendo o holofote em cima dele. Tô muito curioso pra ver Jaylen Brown nesse ano, cara. Tô muito curioso, né? Essa versão sangue no olho do Jaylen Brown. Eu tô ansioso. Então, Jaylen Brown é o meu escolhido como mais pressionado do Sixers. E, pra mim, depois de Luka e LaMelo, ele é o terceiro mais pressionado de toda a liga, tá? Pra mim é Luka, LaMelo, Brown. E eu acho que eu fecho com esses três. Eu acho que esses três são os três mais pressionados entrando na temporada. Pra finalizar, vou bem rapidinho aqui nos últimos nomes, né? Porque já tá dando quase 1 hora de programa e, né, eu quero soltar esse programa ainda hoje, né? Ainda nesse sábado. Em Phoenix eu vou colocar o Kama Maluat, né? O Maluat deu bons sinais na última temporada. Também foi pouco utilizado, verdade é essa, né? O Jordan Wood deu uma subutilizada no Kama Maluat. Mas, nesse ano, ele precisa, né? Precisa garantir o seu espaço na rotação. Então, Maluat, pra mim, é o jogador mais pressionado nesse elenco de Phoenix. No Blazers, é o Ja Morant, indiscutivelmente. Acho que se eu tivesse que botar mais um, né? Eu montei um top 3 dos mais pressionados, né? Luka, LaMelo e Brown. Se eu tiver que adicionar mais um, eu colocaria o Ja Morant. Porque saiu de Memphis decidiu trocar o Ja Morant. E não é que trocou o Ja Morant. O Memphis se livrou do Ja Morant. Memphis deu o Ja Morant. Porque ele só não queria mais ter ele no time. Então ele chega no Blazers chutado. Ele chega chutado. Né? O ativo de Ja Morant nunca esteve tão em baixa como tá agora. E aí é nesse contexto que ele chega em Portland. Vai ter que lidar com isso. Ele vai ter que mostrar no Blazers que ele ainda é capaz de ser o Ja Morant de 22, o Ja Morant de 23, né?
que ele ainda pode ser um dos melhores armadores da liga, que ele ainda é uma estrela. Ele vai ter que mostrar isso em Portland. Dividindo quadra com Damian Lillard, com Deni Avdija, que fez a temporada maravilhosa, né? Então, assim, o Ja Morant, ele também entra muito, mas muito pressionado, tá? Em Sacramento, eu vou colocar o Keegan Murray, mas, assim, é outro time que não vai ter pressão alguma, porque ninguém espera nada desse Kings. Mas eu vou colocar o Keegan Murray porque ele agora entra na temporada com a extensão que ele assinou de 5 anos, 140 milhões de dólares, entrando em vigor, né? Então ele vai ter que mostrar que ele vale esses 140 milhões de dólares que o Kings se dispôs a pagar pra ele, né? Então, só por conta disso eu vou colocar o Keegan Murray como pressionado em Sacramento, só que não existe pressão em Sacramento, porque ninguém espera nada. No Spurs, é óbvio que é o De'Aaron Fox, não tem nem discussão em relação a isso, né? Uma temporada que terminou terrível, né? Com ele fazendo uma final horrível contra o Knicks e tendo no retrovisor um Dylan Harper babando, um Dylan Harper voando, um Dylan Harper que, assim, o Fox e Harper foram, né, totalmente extremos temporada passada. Enquanto o Dylan Harper fechou a temporada muito em alta, entregando uma temporada de calouro fantástica, entregando um playoff fantástico, o De'Aaron Fox finalizou extremamente em baixa, sendo questionado a temporada inteira, fazendo um playoff muito abaixo e fazendo uma final terrível, né, protagonizando aquele lance bizarro, né, da bandeja que ele toma aquele toco do Anunoby e no final você sabe o que aconteceu. Então, em San Antonio não tem dúvida, o Fox é indiscutivelmente o cara mais pressionado, tendo o agravante dos 60 milhões de dólares que ele vai receber, né? Contrato que vai até 29 e 30. Né? Então, assim, sem dúvida alguma, o jogador do Spurs mais pressionado é o Fox. Em Toronto, é o Kawhi, né? Se o Kawhi realmente for pra Toronto, se a troca realmente for pra frente, com certeza o Kawhi vai ser o jogador mais pressionado. É o cara que vai chegar no time com essa expectativa de carregar Toronto, com a lembrança do que ele já fez, né? Na primeira e única passagem dele no time. Então, o Kawhi, sem dúvida alguma, é o jogador do Raptors que vai carregar a maior pressão, caso ele realmente vá pra lá, né? Caso a troca não mele. Em Utah, eu vou colocar o Lauri Markkanen como mais pressionado, né? Porque agora o Utah vai querer competir, né? Agora o Jazz vai competir depois de finalmente conseguir, né, uma pick alta no draft, né? Finalmente conseguir uma pick top 3, top 2 no caso. O Utah vai querer competir agora com o Darren Peterson, Keontae George, e o Lauri Markkanen vai ter que se provar. É um cara que temporada passada só jogou 42 jogos, jogou muito pouco, né? É um jogador que desde que estreou na liga só passou de 65 jogos uma vez, né? Então, num contexto onde o Utah vai querer competir, o Lauri Markkanen vai precisar se provar. Vamos ver como que o Markkanen vai lidar, né, com esses novos objetivos que o Jazz vai ter. Então, ele é o cara mais pressionado de Utah. E no Washington Wizards, é óbvio que é o Trae Young, né? É o Trae Young. É a grande estrela desse time do Wizards. Beleza, tem o Anthony Davis e tudo mais. Mas o Trae Young é o cara desse time. É o cara que o Wizards trocou pelo Trae Young pra ter ele como capitão desse time. É ele que vai ter que liderar o Anthony Davis, ele que vai ter que liderar Alex Sarr, ele que vai ter que liderar a Coulibaly, ele que vai ter que liderar a AJ Dibanta, né? E tem o agravante da extensão que ele recebeu, né? 4 anos, 212 milhões de dólares, né? Uma extensão que pra muita gente também foi uma extensão exagerada, né? Então, por todo esse contexto, o Trae Young é o jogador do Wizards que entra mais pressionado nessa temporada. E ele é um dos 5 mais pressionados da temporada, tá? Pra finalizar esse top 5 aí, que eu nem tava na pauta eu fazer esse top 5, mas eu decidi fazer no meio aqui do programa. Eu coloco o Luka como mais pressionado. Depois coloco o LaMelo. Aí eu vou de Jaylen Brown, Ja Morant e Trae Young. Pra mim, esses 5 são 5 jogadores da NBA que entram mais pressionados
nessa temporada. O Luka, por agora ser oficialmente o dono do time, o time é dele, e ele tá vendo todo mundo da geração dele ganhar, e ele não ganhou nada ainda, então ele tem que lidar com essa pressão. LaMelo vai jogar num time com ambições realmente altas, né, onde playoff não é motivo de comemoração. Não adianta só chegar no playoff, tem que chegar e ganhar. Pressão essa que ele nunca teve em Charlotte. Então, LaMelo, Jaylen Brown, por todo o contexto da troca, por todo o contexto, né, de ter feito uma temporada de protagonista e agora, né, meio que ter que voltar a ser coadjuvante, mas tendo sido protagonista na temporada passada, então ele vai ter que lidar com essa pressão. Ja Morant, por agora tá no recomeço, por ter sido chutado de Memphis, né? Então ele tem que mostrar que ele pode voltar a ser o Ja Morant de outros dias, o Ja Morant de 22, de 21, enfim. E o Trae Young, porque ele chegou no Wizards pra ser capitão do time, pra liderar esse time, pra botar esse time no playoff. Recebeu uma extensão milionária de 212 milhões por conta disso, né? Porque o Wizards acredita que ele vai conseguir ser esse cara. Então, esses são os 5 jogadores que entram mais pressionados em 2026. Concorda? Discorda? Comentário tá aí pra isso. A luz já está baixando, porque eu esqueci de ligar minha luz auxiliar. Achei que o programa não ia durar tanto tempo assim. Então, enfim. Luz já tá baixando e o programa também já tá acabando, né? Assim como a luz tá acabando, o programa também tá acabando. Então, só quero pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, comentar aí sua opinião, que é muito importante, é sempre muito bem-vinda a sua opinião. E é isso, nos vemos no domingo com mais conteúdo. Tamo junto, grande abraço, grande beijo e tchau, galera. Valeu!